Alô, meus amigos do esporte de todo o Brasil, muito boa noite! Estamos chegando para mais uma live especial aqui no canal no YouTube, onde nós vamos falar da reta final da Bundesliga. Faltam 4 rodadas para o final, 12 pontos em disputa, e neste final de semana tivemos uma rodada importantíssima na briga pelo título. Tem briga do vaga da Liga dos Campeões, briga por vaga contra o rebaixamento, e nós vamos falar bastante dessa rodada da Bundesliga, que promete demais, até porque a rodada desse final de semana pode ser fundamental matematicamente para o título e para as duas primeiras vagas da Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Convido você a participar conosco, a interagir com a gente. Hoje nós temos aqui como nosso convidado o narrador Oliveira Andrade, narrador da Rede Bandeirante de televisão, ele que tem sido narrador dos jogos da Bundesliga nessa atual temporada, ele que narrou no último final de semana o empate do Bochum contra a equipe do Bayer Leverkusen fora de casa, com direito a pênalti ainda desperdiçado pela equipe dos Aspirinas. E ele vai dar aqui seu primeiro boa noite para os nossos amigos de todo o Brasil. Tudo bem, Oliveira? Muito boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite. Um prazer enorme poder participar com você, André, ainda mais na sua semana, né? Porque esta é a semana do coelho, né? Estamos na semana da Páscoa. Então, desde já, parabéns para você, André Vieira Coelho. Estamos aí à sua disposição. Uma honra poder te conhecer pessoalmente, viu, Oliveira? Você é um mestre, um gênio na comunicação, e é muito legal poder trocar ideia com você sempre. Olha, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos mostrar a questão da próxima rodada, mas vou começar falando aqui da rodada que nós tivemos no final de semana. Nós tivemos na sexta-feira a vitória do Borussia Dortmund 2-0 para cima do Stuttgart, que teve a contusão do Giovanni Reina, lesão no tendão, está fora da temporada. Tivemos também a lesão do Hummels, lesão muscular, também fora da temporada. E o Dahoud, que teve uma lesão no ombro, corre o risco de ficar fora da temporada, vai passar por exames para ver se vai precisar passar por cirurgia ou não. Se ele passar por cirurgia, ele vai ficar praticamente fora da temporada. Se não, pode ser até que ele jogue no sacrifício contra o Bayern de Munique no outro final de semana, no outro sábado. O Julian Brandt acabou marcando os 2 gols da vitória, saindo do banco exatamente no lugar do Julian Brandt, com 2 minutos de jogo, e matou a partida lá na Mercedes-Benz Arena. Já em Munique, na Allianz Arena, nós tivemos a vitória do Bayern de Munique por 1-0 para cima do Augsburg, um pênalti um tanto quanto controverso, marcado pela arbitragem, um toque de mão aberto dentro da área, e o Lewandowski marcou o gol da partida, colocando aí o seu 32º gol na temporada, aí conseguindo ficar próximo de repetir a marca dos 40 gols do recorde que foi feito pelo Gerd Müller, e que ele bateu na temporada passada com 42 gols na temporada passada. No derby da Baviera que nós tivemos no final de semana. Tivemos também, no sábado, a vitória do Wolfsburg, 4-0 para cima do Arminia Bielefeld. O Wolfsburg, que está aí, começou meio mal o campeonato, mas depois deu até uma certa reagida, está em 13º lugar, chegou a estar na zona do rebaixamento, já consegue dar uma empurrada importante nessa briga por título. Por vaga, perdão, na Europa League, no máximo, se ele conseguir. O Colônia venceu o mais 05 por 3-2. Colônia dá uma subidinha um pouquinho, e o mais 05 começa a cair um pouco de produção, principalmente depois dos casos de Covid-19 que nós tivemos aí no início do mês passado. O Greuterwood recebeu o Borussia Mönchengladbach, com direito a gol do Plea, mais uma vez o francês jogando uma barbaridade. Vitória por 2-0. O Borussia Mönchengladbach vai subindo, vai chegando aí à 11ª posição, está ali tentando brigar por vaga na Conference League, no máximo na hipótese. Tivemos também o derby de Berlim. O Hertha recebeu o Union Berlin no Estádio Olímpico e foi goleado pela equipe do Union Berlin por 4-1. O time que perdeu peças na janela de janeiro conseguiu se recuperar muito bem no campeonato. O Hertha agora, o Union Berlin agora é o 7º colocado. Por enquanto está indo para a Conference League. Claro, pode ser que nem vá para a competição europeia caso o Leipzig vencer a Copa da Alemanha. O Leipzig está na semifinal, que vai acontecer só no mês que vem. E aí pode ser que não tenha vaga para a competição europeia para os alemães na Conference League. Tivemos também
No domingo, jogo que o Oliveira narrou pela Rede Bandeirantes, o empate em 0-0 com a equipe do Bayer Leverkusen. Resultado péssimo para o Bayer Leverkusen, que vê o Leipzig muito próximo ali. O Leverkusen vai para 52 pontos, o Leipzig vai para 51 e fica ameaçado ali a briga para a vaga na Liga dos Campeões, porque veio o Leipzig chegando e o Freiburg, que venceu na rodada contra o Eintracht Frankfurt por 2-1. Também o Freiburg tem chance de classificação para a vaga na Liga dos Campeões, com 48 pontos, só está 3 pontos atrás do Leipzig e a 6 pontos em relação ao Leverkusen. Está aí uma briga muito boa entre terceiro, quarto e quinto lugares por vaga na Liga dos Campeões. E o Hoffenheim recebeu o Leipzig e o Leipzig venceu por 3-0 com direito a gol do André Silva. Oliveira, para a gente começar falando aqui, o Dortmund vencendo fora de casa o Stuttgart, um jogo que perdeu 2 titulares importantes, mas o Brandt, que estava meio aí com uma recuperação meio complicada nesse início de temporada, na primeira parte da temporada, não vinha jogando muito bem, saiu do banco por questão de emergência, fez 2 gols, com o Haaland fazendo passe para o primeiro gol e o Rafael Guerreiro dando assistência para o segundo gol. Uma vitória importante para tentar ter um respiro de briga de título. O que chama atenção nessa partida aí do Dortmund, André, é esse período de seca aí que está vivendo o Haaland, né? Eu acho que ele está com a cabeça um pouco longe da Bundesliga, é o que parece, né? Mas pelo menos deu assistência para um gol, a assistência do segundo gol, como você já disse, foi do português, do Rafael, mas uma vitória realmente importante para dar um calor nessa reta final aí, assim como foi importante também no que diz respeito a aquecer um pouco a disputa na reta final da Bundesliga, essa derrapada do Leverkusen no jogo que eu fiz com o Rafael Oliveira ontem pela Band, um jogo chato, aliás, né? Um jogo amarrado, 0-0, talvez aquele gol, se tivesse sido validado o gol que o Diaby desperdiçou, porque bateu muito mal o pênalti, acabou escorregando, cometendo 2 toques, e a arbitragem corretamente anulou. Então, talvez aquele gol pudesse ter dado um outro panorama para a partida, né? Mas, infelizmente, acabou 0-0 e a rapaziada do Leipzig é que comemorou. Você já destacou isso, né? Essa briga aí por uma vaga na fase de grupo da Liga dos Campeões ficou muito interessante, porque vamos combinar, né? O Bayern Munique já está segurando com uma das mãos a taça, né? Faz tempo. Dificilmente vai perder. Eu custo acreditar que o Bayern não vai passar pelo Arminia, né? Então. Lembrando que a galera pode participar com a gente aqui, interaja conosco no nosso chat no YouTube. Eu vou colocar a sua mensagem aqui na tela, você que participa em todo o Brasil. O Bayern Munique está ligado com a gente aqui, dizendo, opa, chegou aqui. O Vinícius Chagas está ligado com a gente aqui também. E ele pergunta aqui para você, Oliveira, se você acha que do jogo do Bayern de Munique amanhã contra o Villarreal pela Liga dos Campeões, na ida o Villarreal venceu por 1-0. O que eu acho, né, desse jogo? Olha, eu fiquei surpreso com esse resultado de 1-0, embora fora de casa, o Villarreal, sinceramente, acabou me surpreendendo. É uma boa equipe, mas a distância é quilométrica com os talentos que o Bayern tem em seu elenco, né? Então, eu entendo que vai ser uma partida difícil, mas o Bayern deve sacramentar a sua passagem, sim. O Vinícius Chagas mandou uma pergunta aqui, que muito interessante, que daqui a pouco eu vou colocar no ar aqui na nossa live. Só para a gente prosseguir com a questão dessa rodada, o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 1-0 no derby da Baviera. O Augsburg deu muito trabalho para o Bayern de Munique. Por muito pouco poderia ter levado um pontinho para fora de casa, até que na reta final do jogo teve aquele pênalti que o Lewandowski acabou fazendo o gol. Não esperava que o Augsburg fosse dar tanto trabalho para cima do Bayern de Munique, ainda mais na Allianz Arena. Pode falar, Oliveira.
Um pênalti discutível, não é, André? Um pênalti bastante discutível, gerou aí uma certa polêmica, mas eu até ao mesmo tempo entendo normal que a equipe que está participando de duas competições, né, ela chega em um determinado ponto, principalmente às vésperas de um jogo de volta pela Liga dos Campeões, que precisa vencer, porque perdeu na ida, eu acho que o pensamento está todo voltado, o foco está todo voltado para essa partida contra o Villarreal. Isso aí talvez tenha influenciado, tenha tido um peso nesse desempenho do Bayern nessa partida aí, com vitória magra, com pênalti discutível no finalzinho do jogo. Eu entendo que é isso, né? Eles devem, com certeza, estar pensando, nossa situação na Bundesliga está mais do que resolvida, a gente tem uma gordura aí, mesmo que aconteça um desastre diante do Arminia e o Dortmund vença o jogo que ele tem contra o Wolfsburg e que então vai fazer com que nada fique decidido. Mas eu entendo que na cabeça deles passou isso. Vamos ficar com foco só no jogo do Villarreal. O detalhe interessante, o Augsburg está em 14º colocado, com 32 pontos. Está ali começando a perigar a zona do rebaixamento, porque ele já vem encostado o Stuttgart com 27 pontos, a 15ª posição. O Arminia Bielefeld, que está na zona de repescagem para o 16º colocado, contra o 3º colocado da segunda divisão, com 26 pontos. E está ali muito próximo, ainda ali uma diferença muito pouca, ainda o Augsburg corre risco de rebaixamento, sem dúvida nenhuma. Você falou aí do Wolfsburg, que vai pegar o Borussia Dortmund na próxima rodada no sábado, venceu aí o Arminia Bielefeld por 4-0 em casa, na Volkswagen Arena. O Wolfsburg que é um caso realmente curioso em relação a essa temporada da Bundesliga. O Wolfsburg começou a temporada liderando, durante quase 6 rodadas da liderança do campeonato, de repente foi caindo de uma maneira muito forte, chegou a estar na vice-lanterna no final do primeiro turno, depois conseguiu se recuperar para 16º, foi caminhando, agora está em 13º lugar, consegue uma vitória importante contra o Arminia Bielefeld, concorrente direto contra o rebaixamento. Fica aí aquela questão agora do Wolfsburg, porque ele encosta em relação ao Bochum ali em 12º lugar, para terminar o campeonato pelo menos dignamente aí, né? Já que teoricamente não tem chance de brigar ali pela vaga na Conference League, na pior das hipóteses. O que me preocupa em relação ao Dortmund é essa instabilidade, né, que a equipe apresenta, ou tem apresentado nesta temporada. Essa verdadeira montanha-russa aí. Parece que o Dortmund não consegue, de repente, encatar uma boa sequência. Quando você mais espera dele num jogo como esse, que vai ser contra o Wolfsburg, o time parece que acaba sentindo alguma coisa e derrapa, né? Acaba frustrando a sua torcida. Mas eu tenho a impressão que vai terminar com vitória auриnegra esse confronto aí. E fica... Nossa, eu particularmente vou secar. Eu vou secar o Arminia. Eu vou secar o Arminia. Né? Para nós é muito mais interessante que aconteça um tropeço do Bayern. A chance é pequena, mas seria muito interessante. Eu digo isso em termos de emoção na reta final do campeonato, em termos até de audiência, por que não? Né? Interessante que o Wolfsburg é um time bem encardido, é um time que costuma realmente dar trabalho para muita gente, é um time que tem bons jogadores, tem boas peças, tem um apoio financeiro da Volkswagen, e é um dos mais tradicionais times da primeira divisão, desde 73 da primeira divisão, e está fazendo realmente uma campanha muito interessante. Inclusive, essa semana, até me lembrei agora, está lembrando, se eu não me engano, 10 anos daquele gol emblemático do Grafite contra o Bayern de Munique,
na Volkswagen Arena contra o Bayern. Aquele lance, aquele toque de letra, que ele tira o Bambu Item da jogada e manda na rede, que é um gol espetacular. É um dos gols mais impressionantes que eu já vi na história da Bundesliga. Um time que tinha o Josué como volante daquela equipe, o Naldo também, que jogou no Schalke 04, que era um time realmente espetacular e que teve o Ottmar Hitzfeld como o grande técnico daquela equipe daquela temporada e um dos títulos mais improváveis da história. O Wolfsburg realmente era um time maço, espetacular realmente. Que o Grafite jogou naquele ano, gol, artilheiro do campeonato, teve o Arnold como principal assistente, era um time realmente fabuloso. Tá aí uma figura muito querida, né? Bem lembrado, Grafite, que hoje brilha também como comentarista do Sport TV, jogou muito, e esse gol foi emblemático, com toda certeza. Não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. Dos grandes gols a gente não esquece nunca. E vou dizer uma coisa, o Grafite, ele, naquele ano, ele marcou 24 gols naquela edição da Bundesliga, em que ele foi artilheiro. Impressionante, impressionante. Continuando aqui, né, nós tivemos aqui o Colônia vencendo o Mainz por 3-2. O Colônia, que está na 8ª posição, está com um time muito interessante. Tem o zagueiro americano Jean Just, que está sendo alvo de clubes europeus aí para a janela da próxima temporada. Alto, zagueiro de 1,90 m, jogador bastante interessante. E tem o Jonas Hector, jogador da seleção da Alemanha também, mas que consegue uma vitória importantíssima aí contra o Colônia, contra esse Mainz 05. Interessante, porque o Mainz, deixa eu ver aqui a posição que ele está no campeonato, está na 10ª posição, 38 pontos. Também é outro time que estava lá embaixo, se recuperou, ficou no meio da tabela e agora está numa situação extremamente interessante. O Colônia, que depois desse surto que teve de Covid-19, demonstra alguns poderes de recuperação bastante importante, o que tem o apelido de os bodes, como é apelidado o Colônia, Oliveira. Os bodes estão recuperando aí a força. Eu destaquei isso num dos jogos que nós fizemos. O Rafael também chamou a atenção para essa reação do Colônia, que é uma equipe muito simpática, né? Muito, muito tradicional. Assim como o Bochum, né? Que nós mostramos ontem no jogo contra o Leverkusen, me chamou a atenção também a presença da torcida maravilhosamente lotando o estádio ontem, fazendo uma grande festa, empurrando o time. É um time muito legal, o Bochum, né? Uma agremiação tradicionalíssima, né? Tradicionalíssima. Tem 120 e poucos anos. Não como o time de futebol. O time de futebol nasceu em 38, mas o Bochum nasceu como clube em 1800 e qualquer coisa aí. Eu não tenho esses números na cabeça, mas é muito legal ver que o Bochum também deu uma reagida e vai se afastando da zona da degola. Não vai cair de novo. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão desse jogo do Bochum aí, que tem uma curiosidade interessante para se falar. Hoje, no sábado, também tivemos a vitória do Union Berlim no Estádio Olímpico. Olha como é que são as coisas. O primo pobre de Berlim venceu o mais rico, que é o Hertha. E é engraçado, porque assim, por 4-1. O curioso é que assim, o Union Berlim, que tem menos investimento, está na 7ª posição do campeonato, com 44 pontos. Está na briga ali para a vaga para a UEFA Europa League, enquanto o seu maior rival, o Hertha, está na 17ª posição, por enquanto está caindo direto, tendo um investimento muito forte, ter tido 3 trocas de treinador, e realmente impressionante o trabalho que o Union Berlin está fazendo, ao contrário do Hertha, que eu esperava muito mais pelo investimento que foi feito e pelas contratações que foram feitas também para a temporada. Decepcionante o que acontece com o Hertha Berlim, hein, Oliveira?
Nem sempre muito dinheiro resolve, não é, André? É preciso planejamento, é preciso saber contratar, mesclar bem as peças para buscar aquela química tão necessária que vai fazer o time trazer bons resultados. É surpreendente ao mesmo tempo, porque numa comparação que você fez aí, foi muito feliz com o primo pobre, não dá para entender, né? Não dá para entender muito bem. Alguma coisa extraordinária deve ter por trás aí, nos bastidores do Hertha, para estar provocando esse quase rebaixamento. Neste momento, se o campeonato terminasse agora, cairia direto, né? É o 17º com 26 pontos ganhos apenas e tão somente. Em 29 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas, 17 empates, é isso? Estou certo? Isso aí. E curioso é que o União Berlim está na sua 3ª temporada na primeira divisão. Isso é engraçado. Porque o União Berlim, na primeira temporada dele, brigou contra o rebaixamento. Na temporada retrasada. Na temporada passada, conseguiu a vaga para a Conference League, em 7º lugar. E agora repete de novo a 7ª posição no campeonato. O Hertha, pelo contrário, é curioso, porque assim, há 2 temporadas atrás chegou a ter Matheus Cunha, chegou a ter o Jürgen Klinsmann como técnico, e o time não conseguiu render de jeito nenhum. É algo inacreditável. Um time com uma renda de mais de 150 milhões de euros só para contratações, tá ligado? E é algo assim inacreditável que acontece com o Hertha, e só demonstra um pouco da incompetência, e o que até fala o seguinte: nem sempre você ter grana, muito dinheiro, vai dar resultado, vai dar alguma coisa a médio e longo prazo. E o Hertha é um grandíssimo exemplo de como se não fazer uma gestão na atual temporada. Chama atenção também o próximo compromisso, né? Do União Berlim, que será contra o Frankfurt, é isso? Isso, o União Berlim está em 7º lugar. 44 então, o União Berlim com 44 e o Frankfurt com 39. Continua sonhando com alguma coisa. Vai ser um jogo com fortes emoções esse aí também, né? O Hertha joga com o Augsburg. O Hertha joga com o Augsburg, né? Porque nesse momento nós temos o União Berlim com 44 indo para a Conference League. Lembrando, fazendo parênteses, né? Se caso o Leipzig não ganhar a Copa da Alemanha, se ele chegar à final e ganhar, aí tira aquela vaga da Conference League. Aí o União Berlim não vai para lugar nenhum. Porém, é engraçado, porque o União Berlim ele já está na mesma pontuação do Hoffenheim, que é o 6º colocado, ou seja, tem chance de entrar na UEFA Europa League, o que seria um update como competição internacional, porque, veja bem, o União já disputou a Conference League, que é a 3ª competição mais importante da Europa. Se o União Berlim conseguir a vaga para a UEFA Europa League, ele já vai para a 2ª competição mais importante. Ou seja, é mais grana entrando com uma gestão tranquila, sólida, que tem feito até agora. Ou seja, vai fazendo uma campanha extremamente interessante. Isso que é o mais curioso. E, por outro lado, você falou aí do Eintracht Frankfurt, que nós vamos falar depois, acabou com essa vitória contra o Freiburg. É algo interessante como o Frankfurt está indo muito bem na UEFA Europa League. Vai pegar o Barcelona na quinta-feira, empatou em 1-1 também na ida. Aliás, é engraçado, né? Os alemães da Europa League empataram os seus jogos, né? É bizarro. Contra o Leipzig com a Atalanta em 1-1 e o Frankfurt com o Barcelona em 1-1 também. Com o Naf, que está emprestado pelo Borussia Dortmund, ter feito aquele golaço espetacular contra o Barcelona. Mas é engraçado, é muito curioso essa situação aí do União Berlim, que mesmo com pouco investimento, está conseguindo ter melhores resultados e está subindo na tabela de classificação. Bom, e Leverkusen, você até falou um pouquinho, né, esse empate em 0-0. O detalhe curioso, Oliveira, o Bochum, que tem o Danilo Soares, o brasileiro, que é torcedor do Atlético Mineiro. E ele deu uma entrevista interessante
esses dias por um site de torcedores do Atlético, dizendo que gostaria de voltar ao Brasil para jogar pelo Galo, pelo Atlético Mineiro. O zagueiro, né? Aliás, lateral esquerdo, aliás, né? Do Borro. O que você achou da atuação do brasileiro? É um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, porque ele tentou aqui, chegou até a pensar em desistir da carreira, mas aí incentivado pela esposa, enfim, por amigos, por parentes, foi fazer a carreira dele toda lá, praticamente toda na Europa, né? Eu gostei muito da exibição dele ontem. Um jogador já com 31 anos, mas foi a. Eu, se tivesse que escolher o melhor em campo ontem, teria escolhido tranquilamente o Danilo, que por muito pouco não fez um gol, né? A trave acabou salvando. Mas ele foi a peça fundamental, jogando muito bem pelo lado esquerdo, nesse empate do Bochum com o Leverkusen. É um bom jogador. Posição, tanto na direita como na esquerda, né? Nós somos muito carentes. Quando a gente vê um jogador com o desempenho que ele teve ontem, cresce, né? Os olhos realmente crescem, né? Chama atenção. E eu, como já disse, se tivesse que escolher o melhor em campo ontem, sinceramente, teria escolhido o Danilo Soares. Foi realmente muito bem. E se o sonho dele é vestir a camisa do Galo, quem sabe, né? Quem sabe? A mala está cheia de grana lá em BH, né? Então, de repente seria um grande reforço. Talvez não nessa temporada, porque eu não sei se o Arana vai continuar no Atlético, ou se de repente ao final de 2022 pode pintar uma outra negociação depois da Copa do Mundo, porque ele deve ser chamado pelo Tite. Então, né, o Danilo é um nome para ficar na agenda dos atleticanos. E é bom lembrar. Ou algum outro clube brasileiro, de repente, pode atravessar o samba, né? Numa dessa. Na próxima janela. É curioso que amanhã. Jogador interessante. O curioso é que amanhã é o último dia da janela de transferência para jogadores que jogam fora do Brasil para poder se inscrever aqui no futebol brasileiro. Então, vai ter que correr quanto tempo aí. Se caso o Galo quiser trazer aí, ou algum clube brasileiro quiser trazer o Danilo Soares, vai ter que correr quanto tempo. Senão, só na janela do meio do ano. Aí pode ser interessante, mas é bom jogador esse Danilo Soares aí, vai dar muito o que falar, hein? Vamos ficar esperto nesse moleque. Também nesse domingo nós tivemos aí a vitória do Freiburg fora de casa, em apenas a Mercedes Arena, para cima do Eintracht Frankfurt, 2-1. Rapaz, esse Freiburg foi prejudicado no julgamento, naquela história dos 12 jogadores contra o Bayern na semana passada. Curiosamente, o argumento dado é de que a arbitragem que se atrapalhou, mas em 2005, quando o Bayern enfrentou o mesmo Freiburg, aconteceu o contrário, de ter 12 jogadores do Freiburg durante aquela partida, e o Freiburg é que perdeu os pontos. Agora, simplesmente, o julgamento da Federação Alemã, a DFB, lembrando que a DFL é que cuida da Liga dos Clubes, a DFB é que cuida da arbitragem e da questão do tribunal, né, esportivo, lá da Alemanha, e simplesmente deferiu o caso. Algo extremamente, assim, inacreditável. Eu fiquei até indignado, porque pelo contexto que nós tivemos da história, pelo fato do Nico Schockenbeck, que é o zagueiro do Freiburg, que está aí, próximo time do Borussia Dortmund, de repente, aí para a próxima temporada, ele tinha falado, olha, quando eu percebi que tinha tido 12 jogadores em campo na partida contra o Bayern, eu avisei ao árbitro Christian Dinger que, olha, algo está errado aqui. Poxa, como é que pode um negócio desse? E aí teve toda aquela confusão, aquela história da entrada do comando, enfim. Eu não entendi por que fizeram um critério diferente comparado com o que teve em 2005, mas enfim. O fato é que o Freiburg se recuperou da derrota contra o Bayern, consegue uma vitória importantíssima fora de casa contra um Frankfurt, que vem também numa crescente muito importante. E o mais importante, o Freiburg é dos que estão ali dos 5 primeiros colocados, é o único que não saiu do top 10 do campeonato.
Já esteve na quarta posição boa parte do primeiro turno, está agora na quinta posição com 48 pontos, com boa chance de entrar na briga da vaga da Liga dos Campeões, hein, Oliveira? No jogo que teve protesto, né, André? 2 torcedores invadiram o gramado e se amarraram às traves, né, do goleiro Trapp. Ficaram ali por alguns minutos até serem retirados pelos seguranças. Protesto que já tinha acontecido na Inglaterra, protesto contra o uso de combustíveis fósseis. Eu endosso também esse protesto aí, né? Eu acho que tudo é muito válido, não houve mortos e nem feridos. Foi uma coisa assim muito rápida para chamar realmente a atenção para um problema que vai cada vez mais se agravando. Essa questão ambiental, o nosso clima nós estamos aí, aqui pelo menos onde eu estou, aqui eu moro em Campinas, né? E aqui tem feito um calor absurdo. Eu não me lembro de uma época dessa do ano de enfrentar um calor como esse que nós estamos enfrentando, principalmente nos períodos noturnos, né? Noite, madrugada dentro, ter que dormir com o ar ligado, com o ventilador, janela aberta. Tudo isso é consequência do que o homem vem provocando nos 4 cantos do mundo, né? Mas esse é outro problema. Vamos falar de futebol. Você falava do Freiburg. O Freiburg vai jogar com o Bochum, né? Da próxima rodada, sábado. Olha aí. E o Freiburg é engraçado, né? O Freiburg é engraçado, Oliveira. 2 pontos, né? Primeiro, um time que teoricamente é menos investimento, o time da Floresta Negra, conseguiu ter um estádio novo, que está dando resultado. Inclusive, para você ter uma ideia, Oliveira, olha que coisa curiosa. A molecada sub-19 do Freiburg chegou na final do campeonato alemão sub-19. Só perdeu para a molecada do sub-19 do Borussia Dortmund. É uma molecada que está começando a subir, tem muitos jogadores que estão começando a pintar na seleção sub-19 da Alemanha. E esse Freiburg aqui tem jogadores que estão na seleção da Alemanha também. Como eu falei aqui do caso do Nico Schockenberg, né? Que é o zagueiro que tem jogado ao lado do Sully, na zaga da seleção da Alemanha. Tem jogado muito bem, jogador de 21 anos de idade. Jogador muito interessante. Esse Freiburg, impressionante. Talvez é a maior surpresa até agora da Bundesliga. Se alguém me perguntasse se o Freiburg entraria nessa reta final de campeonato, brigando por vaga para a competição europeia, eu duvido que alguém responderia que o Freiburg tivesse alguma chance, Oliveira. Ou estou errado? Não, tá certo. Lá atrás também, né? No começo da temporada, difícil você prever uma campanha como essa aqui, que vem fazendo o Freiburg. E olha, que tá aí fungando no cangote, né? 48 pontos contra 51 do Leipzig, joga contra o Bochum, não é jogo fácil, a gente sabe que o Bochum é um time, como vimos ontem, com uma defesa muito sólida, pouco vazada em relação, inclusive, às grandes forças. Então vai ser uma partida difícil, mas ganhando vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Vai para 51 pontos ganhos. E secando, evidentemente, vai secar o Leipzig, né? Sim. E fechando aí a rodada, nós tivemos a vitória do Leipzig 3-0 para cima do Hoffenheim, com direito a André Silva marcando gol mais uma vez. E o Nkunku, o jogador francês, também deixou sua marca. Para vocês terem uma ideia, o Nkunku agora é o terceiro principal artilheiro do campeonato, 17 gols. Só está atrás do Patrick Schick com 20 e do Lewandowski, que tem 32 gols. E ele passou o Haaland, que agora é o quarto artilheiro com 17. Impressionante como o Leipzig vem fazendo nessa temporada. Também começou mal, outro time começou mal, começou em 10º lugar, não estava rendendo muito bem, só que os touros recuperaram, fizeram um segundo turno impressionante, e agora estão aí na 4ª posição, com 51 pontos, 1 ponto atrás do Leverkusen, e a 3 pontos do Freiburg. O Leipzig realmente faz um segundo turno espetacular, hein, meu Oliveira? Pois é.
Eu não queria tocar nesse assunto, mas o jogo que eu fiz do Leipzig foi o jogo contra o Dortmund, né? Aquela festa maravilhosa toda armada pela galera aurinegra. Eu até comentei com o Rafael, falei, poxa, será que hoje eu vou narrar uma vitória do Dortmund para dar uma alegria para a torcida aurinegra aqui no Brasil, principalmente para o nosso amigo e colaborador, o André? Rapaz, foi um atropelamento, hein? Foi um atropelamento. Jogou muito o Leipzig. Vem fazendo mesmo um segundo turno de chamar a atenção. Está aí um exemplo, não é, André, de que o investimento, quando bem feito, traz resultados, né? A gente tem visto as equipes do Leipzig, então, enfim, onde a Red Bull bota dinheiro, os resultados aparecem. Mas aí é questão de saber montar a equipe, de saber traçar um grande planejamento para que os resultados aconteçam, né? Tanto no futebol como na Fórmula 1. Basta ver aqui também no Brasil, o que eu lamento muito, que a minha Ponte Preta tenha fechado os olhos, torcido o nariz para a Red Bull quando ela tentou fazer um investimento que hoje ela faz lá em Bragança Paulista, no Bragantino, que está dando muitas alegrias para a torcida e vai alcançar mais coisas ainda. É uma questão de tempo. Uma questão de tempo. A artilharia do campeonato, nós temos aí o Robert Lewandowski com 32 gols. Lembrando que a temporada passada o Lewandowski chegou a fazer 42. Ele pode conseguir de novo repetir o recorde que foi feito pelo Gerd Müller, lá na década de 70, quando marcou 40 gols na mesma temporada. Capaz do Lewandowski repetir de novo esses números. O Patrick Schick é o segundo colocado na artilharia com 20 gols, jogador do Bayer Leverkusen, está sendo alvo aí de clubes europeus e também sul-americanos também, por que não? O Nkunku, do Leipzig, esse francês revelado pelo PSG, está com 17 gols marcados. O Haaland está com 16 gols, não marca há 1 mês e meio sem fazer gol. Que seca é essa, hein? Impressionante. E ainda assim, desde que ele voltou aos campos, deu 3 assistências para gol, e ainda assim não voltou aí a marcar. E o Modeste, que é bom jogador, hein? Terceira passagem pelo Colônia, já tem 15 gols no campeonato. Impressionante a maneira como o Modeste está jogando lá no Colônia. O negócio é um caso para ser estudado. Aí o Modesto. De modesto ele não tem nada, né? De modesto ele não tem nada. Impressionante. Jogou no futebol chinês, voltou e está jogando muito de novo na equipe do Colônia. Então, para repassar aqui a classificação do campeonato, nós temos o Bayern, então, com 69 pontos, o Borussia Dortmund é o segundo com 60, o Bayer Leverkusen é o terceiro com 52 pontos, o Leipzig é o quarto colocado com 51. O quinto colocado é o Freiburg com 48. Na sexta posição, o Hoffenheim com 44. O Union Berlin é o sétimo colocado com 44 pontos também. O Colônia é o oitavo colocado com 43. O Eintracht Frankfurt é o nono colocado com 39 pontos. O Mainz 05 é o décimo colocado com 38. O Borussia Mönchengladbach é o 11º com 37. O Borrom é o 12º com 36. O Wolfsburg é o 13º com 34 pontos. O Augsburg é o 14º com 32. O Stuttgart é o 15º com 27. Na zona de repescagem para o playoff, temos o Arminia Bielefeld com 26 pontos. Caindo direto para a segunda divisão, o Union Berlin, que é o penúltimo colocado, com 26. E já o virtual lanterna, o Gothenburg, com 16 pontos ganhos. Deixa eu ver aqui que a galera está participando aqui. O Vinícius Chagas está perguntando para você aqui, Oliveira, se é você que vai narrar o jogo do próximo domingo entre Bayern de Munique e Arminia Bielefeld, domingo, 10h30 da manhã, na tela da Band. Então, não sei. Não sei. É muito cedo ainda para saber da escala, se vai rolar ou não, vai rolar o jogo, enfim. Aliás, mas tudo indica que se houver essa confirmação, eu devo fazer, sim.
Domingo, 10 e Ó, meia. Mas eu estou aguardando a decisão da chefia. inclusive, aproveito para vocês seguirem o Twitter do Oliveira lá, lá na rede social, @ZorroOA. Para vocês seguirem lá e também mandarem mensagens lá para ele. E a hashtag, se não me engano, no domingo vai ser Show do Esporte, se não me engano, né? Na hashtag lá do domingo. E o Vinícius Chagas, que é torcedor do Bayern, está dizendo aqui, ó. Oliveira, se você for narrar, pode mandar um salve para mim na Oh, com o transmissão. maior prazer. Com o maior prazer, Vinícius. Sempre bom registrar os amigos que nos acompanham. É só conectar que nós registraremos. Isso aí não é um privilégio só do André, que todo domingo, todo sábado ou todo domingo, é citado lá nas nossas transmissões, porque ele realmente nos acompanha já faz algum tempo e é um colaborador, sempre trazendo detalhes interessantes para a gente. Enfim, logo, logo o André vai vestir a camisa da Band. Recebe uma honra, sempre, sempre, sempre. Rapidamente, para a gente falar da segunda divisão, Oliveira, que lá o negócio está pegando fogo, literalmente. Porque, olha só, o Schalke está liderando o campeonato com 53 pontos, a mesma pontuação do Werder Bremen. Os dois estão subindo direto neste momento. O terceiro colocado é o São Paulo, time tradicional, o time do Rock, com... Deixa eu pegar aqui a pontuação. Com 52 pontos, ou seja, a diferença do primeiro para o terceiro, separados por um ponto. Nesse momento, o São Paulo está indo para o jogo contra a repescagem do Arminia Bielefeld, que é o atual 16º. Claro que na rodada, né, pode mudar, porque se o Hertha vencer e o Arminia vencer, as posições podem se inverter, né? Essa que é a verdade, né? Na primeira divisão. Mas na segunda, o São Paulo, por enquanto, está em terceiro com 52 pontos, e o Darmstadt é o quarto colocado com 51. O Nuremberg é o quinto colocado com 49. O Hamburgo, que está na terceira ano consecutivo na segunda divisão, está ali perigando para tentar ficar ali, pelo menos em terceiro lugar, na pior das hipóteses. Está com 45 pontos. Rapaz, que situação do Hamburgo. É triste. Um time que tem uma história muito grande, fez final de Mundial contra o Grêmio, na década de 80, um clube que teve muitos jogadores interessantes, como Calhanoglu, que mais deixa eu lembrar aqui? O Paulo Guerreiro jogou lá também. Impressionante como o Hamburgo está batendo na trave. Chegou a estar em terceiro lugar na temporada passada, ficou fora, acabou ficando em sexto lugar. Mas acontece, né? Acontece. Acontece com os grandes times também, né? Se aqui a gente tem Grêmio, Vasco da Gama, disputando a segundona, por que é que lá eles não podem cair, o André? Mas é legal ver duas equipes tradicionais como o Schalke e o Werder voltando, né? O Schalke é outra equipe forte, né? Uma equipe que tem uma Copa UEFA, tem títulos da Bundesliga também. 7 títulos. Se não me engano, 6 títulos da Bundesliga, 2 títulos da Copa da Alemanha e, se eu não me engano, também mais uma final de títulos. Os 7 títulos que eu falei do campeonato alemão, né? Da Bundesliga são 2, né? Sim. Mas, por exemplo, é impressionante como o Hamburgo... Bundesliga 1, da Bundesliga... não, tá certo. Bundesliga 2, né? Na segunda divisão. É a Bundesliga 2. Isso. Tá certo. Tem título da Supercopa, da Copa da Alemanha. O detalhe interessante, Oliveira... Eu gosto muito do Schalke. O detalhe interessante sobre o Schalke é que é o seguinte: primeiro, se subir, volta a ter a rivalidade maior da Alemanha contra o Borussia Dortmund, a mãe de todos os derbys. É a rivalidade que literalmente para o país por conta de toda a história política que teve do país lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Teve também a questão de como os clubes foram fundados também, que é algo muito curioso, porque, se não me engano, o Schalke era feito por questão de cristãos, enquanto o protestantes, e o Dortmund era questão voltada para o pessoal de cristãos da igreja e tal. E aí teve aquela história que não se sabe se é verdade, se o Hitler teria sido torcedor do Schalke. Tem essa história, mas a gente não sabe, né?
Nunca sabemos a verdade da história, mas é o que dizem, né? Diga-se a verdade. E então é curioso aí como o Schalke está tentando aí a chance de voltar à primeira divisão. E com detalhe, quando o Schalke resolveu tirar o seu patrocinador da Gazprom, que é a empresa de petróleo russa, por conta da guerra que está acontecendo da Rússia e da Ucrânia, todos os times da primeira divisão e os times da segunda divisão se reuniram para fazer uma vaquinha para poder arranjar um patrocinador para colocar aí para o Schalke 04. Por enquanto, o Schalke continua com o patrocínio do sócio torcedor na camisa. E desde então, o Schalke venceu 7 jogos consecutivos. Depois perdeu para o Dinamo Dresden em casa, há 3 rodadas atrás. E agora está aí muito perto de conquistar o acesso. Claro que ainda está tudo em aberto. A diferença do primeiro para o sétimo colocado é muito pequena. E são 2 que sobem direto. Werder Bremen, que tinha caído na temporada passada, também tem a chance de subir de novo agora na primeira divisão. Então, estou curioso para ver essa briga na time, é outro time tradicional, né? É um time forte, o Werder, né? Então, é outro que foi fundado no século XIX, né? Exatamente. Justamente no século XIX. E fundador da Bundesliga, né? O Werder Bremen. Né? O Werder Bremen que teve Diego, que teve Naldo também, que jogou lá também. É um outro time tradicionalíssimo. Muito tradicional. O Vinícius Chagas ele fala aqui que essa rodada da segunda divisão foi a primeira em muito tempo que não teve um jogo com 5 gols ou mais. É engraçado. A média de gols do campeonato lá é mais de 3 gols por jogo lá. É algo impressionante. É impressionante. A segunda divisão está sendo um campeonato equilibrado do começo ao fim. É capaz de, na reta final do campeonato lá, nós tenhamos aí a briga de título e briga de acesso ainda muito grande. É bom, até eu falo isso para você, Oliveira, que tem feito aí a Bundesliga, ficar de olho nessa segunda divisão aí também, que essa briga por acesso e essa briga também pelo jogo do play-off, do terceiro contra o 16º, terceiro colocado da segunda divisão contra o 16º da primeira, promete, hein? Imagina o que vai ser esse final de campeonato na segunda divisão, hein? Você sabe que eu vou até levar essa sugestão lá para a nossa direção, né? Talvez, não agora, mas para a próxima temporada, por que não fazer a Bundesliga 2, né? No Band Esportes, pelo menos. É sempre muito legal. Né? O campeonato. E que nós precisamos mais de futebol. A Bundesliga é um campeonato muito interessante. Ela tem um charme, né? Ela tem um não só cultural, né? Mas tem também a questão do como os estádios eles fazem, que ele é muito diferente, comparado talvez a outras ligas. Né? É algo interessante desse contexto geral aí, né? O Vinícius Chagas ele fala aqui que é capaz de, na última rodada, Werder Bremen e São Paulo tropeçarem e perderem o acesso, mesmo ter ficado o campeonato inteiro como os 2 primeiros colocados. Então, é isso que é o bizarro, pô. A segunda divisão ela tem uma particularidade que os times estão tão perto um do outro que pode trocar de posição o tempo inteiro de uma maneira muito frenética. É algo surreal que acontece na segunda divisão. Impressionante. Eu concordo com o Vinícius, não duvido nada, viu? Mas, por enquanto, o cenário é esse. Por enquanto, o Schalke e o Werder estão indo direto. E o São Paulo está aí brigando com a segunda divisão. Pois é, vamos ficar de olho nessa segunda divisão aí. Vai valer a pena. Impressionante essa reta final aí da segunda divisão. E como o Vinícius lembrou aqui, né? O Hamburgo, que eram os incaíveis, agora são os instupíveis. Boa! Boa essa! Essa foi boa. Realmente, rapaz, a situação tá feia. Ó, vou aproveitar aqui para... Deixa eu até separar para eu pegar aqui a próxima rodada, até para a gente já projetar essa 30ª rodada, e aí a gente vai começar a fazer conta, porque isso aí vai impactar bastante nessa questão de briga pelo campeonato. Deixa eu até pegar aqui
para a gente colocar também aqui, para eu colocar aqui na tela. E aí a gente vai passar toda essa rodada aí, rodada número 30. E aí vão ser 12 pontos em jogo, hein? 12 pontos em jogo é muita coisa. É muita coisa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Vou até compartilhar a tela aqui para mostrar. Deixa eu ajustar aqui. Aqui ao vivo é assim, viu, Oliveira? A gente vai no improviso e vamos nós. Tá certo. Aqui, ó. Tá aqui na tela. Deixa eu colocar aqui na telazinha maior. Deixa eu ver. Aqui. Meu garoto. Deixa eu ver se tá dando para ver. Eu vou colocar aqui na tela cheia. Vamos ver se consigo, se tá legível para vocês aí. Senão eu aumento aqui a fonte. Para vocês verem. Tá legível para vocês aí? Se tiver aí, me fala aí no chat aí, qualquer coisa. O Oliveira também? Se estiver legível aí, me fala aí, Oliveira. Não, tá. Tá tudo certo. Então vamos lá. Lembrando, boa parte dos jogos vão ser no sábado. Nós vamos ter no sábado, 10h30 da manhã, Freiburg e Bochum. No mesmo horário, teremos Mainz 05 e Stuttgart. Também no mesmo horário, 10h30 da manhã, o Borussia Dortmund recebe o Wolfsburg. Eu falei aqui que estava jogando em casa, mas não. Pode ir em casa, mas não. Vai receber o Wolfsburg. No seguinte, Duna Park. Teremos no mesmo horário Augsburg e Hertha Berlim. Ao 1h30 da tarde, no sábado, teremos Borussia Mönchengladbach e Colônia. Domingo, 10h30 da manhã, transmissão da Rede Bandeirantes. Arminia Bielefeld e Bayern de Munique. Jogo na casa do Arminia Bielefeld. Lá na... Deixa eu pegar o nome do estádio aqui. Que é o Suco Arena. Acho que é assim que se pronuncia. Que vai ser a casa lá do Arminia. O Arminia que chegou a empatar em 2-2 com o Borussia Dortmund no primeiro turno. Né? É algo bizarro. E vai tentar aí parar o Bayern de Munique agora, esse jogo aí em casa. Então, 12h30, teremos Hoffenheim e Greuterfurt no domingo. Também no domingo, teremos também Union Berlin e Eintracht Frankfurt e Leverkusen e o Leipzig às 2h30, fechando a rodada. Lembrando que a rodada seguinte, a rodada 31, depois dessa, né? Tem essa 30, aí depois nós vamos ter a rodada 31. Aí a 31 vai ser um caso bem louco. Porque nós vamos ter Wolfsburg e Mainz no dia 22, sexta-feira que vem, às 3h30. No sábado seguinte, 10h30, Eintracht Frankfurt e Hoffenheim. No sábado também que vem, dia 23, Greuterfurt e Bayer Leverkusen. Também no mesmo horário para Leipzig e Union Berlin. Aí, no dia 23, 10h30 da manhã, Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Colônia e Arminia Bielefeld. E aí, esse aqui é o jogo que pode definir o campeonato matematicamente, dependendo da situação, caso os dois vençam na rodada. Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Allianz Arena. Se o Bayern vencer, ou até empatar o campeonato, um abraço, porque aí o Bayern já será campeão matematicamente. E teremos ainda no domingo, dia 24, Bochum e Augsburg, e 1h30, Hertha Berlin e Stuttgart. Essa rodada e a rodada seguinte vão ser fundamentais aí para a briga do Campeonato, Oliveira, porque aí, se o Dortmund perder 2 pontos ou 1 ponto, o Bayern já será campeão matematicamente. A gente só pode torcer, né? Para que aconteça tudo diferente aí, né? Tá complicado, como eu disse antes, para poder ter um pouco mais de emoção, um pouco mais de calor nessa reta final. Mas é difícil pensar que o Bayern vai deixar escapar mais um título. Fica aí a nossa expectativa também para que no ano que vem essa hegemonia possa ser quebrada de alguma forma. Porque está ficando sem graça, André. Está ficando sem graça. E outra, vamos supor, se o Dortmund ganha no Wolfsburg, beleza, fazendo essa parte.
Vamos supor, vamos imaginar aqui. E o Bayern, ele tropece contra o Arminia, sei lá, um empate, vamos supor. Aí a diferença, ela saía de 9, cairia para 7. É isso. Acho que é 7 pontos, né? Em caso de empate, tá? Do Bayern. E o Dortmund venceu o seu jogo. Ele cairia para 7. Se a minha conta não estiver errada. Se, vamos supor que o Bayern perca para o Arminia e o Dortmund vença o seu jogo. Vamos colocar a segunda possibilidade. Aí a diferença cairia de 9 para 6 pontos. Traria a questão para 6 pontos e chegaria no The Classicer na rodada 31, que é a rodada seguinte, do dia 23, no sábado seguinte, com a chance de cair a diferença para 3 pontos, se vencer o Bayern. E aí chegaria para as últimas 2 rodadas, tendo que torcer para o Bayern não ganhar o seu jogo. Deixa eu até pegar aqui a campanha, que eu até botei lá no meu Instagram. Né? Quem não me segue, andré.vieira.coelho, lá no meu Insta, que eu coloquei lá a sequência aqui, ó. Que aí é o seguinte, depois que o Dortmund vai pegar o Bayern na rodada 31, as rodadas finais vai pegar, o Dortmund vai pegar o Bochum em casa, e o Bayern vai pegar o Mainz fora de casa. Depois, na penúltima rodada, o Dortmund vai jogar fora de casa contra o Lanterna, o Klagenfurt, e o Bayern vai jogar em casa contra o Stuttgart. E na última rodada, que aí vão ser todos os jogos num sábado, 10h30 da manhã, o Dortmund vai receber o Hertha Berlim, provavelmente pressionado contra o rebaixamento, e o Bayern de Munique vai jogar fora de casa contra o Wolfsburg na última rodada. Então, se caso a diferença ela cair, na pior das hipóteses, para 3 pontos, teria que torcer para o Bayern tropeçar mais 2 jogos, o Dortmund chegar na última rodada, talvez no máximo, chegar para ultrapassar para 1 ponto de diferença. É muito difícil, né, Oliveira? É muito difícil. Teria que ter uma série de combinações de resultados para acontecer, né? Mas acho que é muito eu acho muito difícil. Mas a zebra costuma galopar às vezes, né? Numa dessa. Eu sei que você, como bom negro, vai ficar tocando tambor aí. Nessas últimas semanas. Vai tocar aquele tamborzão, né? Para secar, né? Aliás, fica aqui um registro importante, que é o seguinte. A taça da Bundesliga, se caso o campeonato ele chegar na última rodada matematicamente ainda com o título em aberto, a taça ela só vai ser entregue ao campeão só depois que as partidas da última rodada terminarem. Seja para a cidade onde for levada a Salma de Prata, que é o troféu onde é escrito todos os campeões da Bundesliga lá, desde 1963, quando foi disputada a Bundesliga, ainda na época da Alemanha Oriental e Ocidental, né? E depois, em 73, virou o Campeonato Nacional, e aí, em 90, já com a Alemanha unificada também. Aproveitei aqui para tomar uma água, porque olha, rapaz, o que nós falamos aqui não é brincadeira não, hein? Então, tem aí a possibilidade de, se caso houver aí uma briga de título na última rodada, aí a Bundesliga ela espera os jogos terminarem para fazer a entrega da Salma de Prata. Se não, se caso o Bayern for campeão contra o Dortmund na rodada que vem, é bem provável que a entrega da taça, para o caso do Bayern, possa ser feita no jogo contra o Stuttgart na penúltima rodada, na Allianz Arena. Certo? Deixa eu aproveitar aqui para registrar algumas mensagens aqui, Oliveira. Ou você quer falar alguma coisinha antes de eu registrar as mensagens da galera aqui? Fica à vontade aí. Vamos lá. Ó, é o seguinte, o Vinícius Chagas ele está lembrando aqui uma situação curiosa. Rode 2016, Götze também em 2016, Hummels em 2019 e agora o Sully em 2022. Jogadores que saíram do Bayern e foram para o Dortmund, ou seja, fizeram um caminho contrário. No caso do Sully,
É a primeira vez que nós vamos ter um jogador saindo de graça do Bayern para o Borussia Dortmund. E aí é um fator curioso, né? Porque o Sebastian Kell, que vai assumir a função de diretor esportivo do Borussia Dortmund, no lugar do Michael Zorc, né? Que foi jogador. Inclusive, o Oliveira narrou o jogo do título do Borussia Dortmund do Mundial contra o Cruzeiro. E ele marcou um dos gols daquela final. O Zorc vai se aposentar ao final da temporada para ficar com a família, depois de 7 anos fazendo aí a função de diretor esportivo do Borussia Dortmund, e o Sebastian Kell vai fazer essa função, ele que veio como jogador do Borussia Dortmund em 2002, quando jogou, foi revelado pelo Colônia, e foi campeão da Bundesliga, campeão da Copa da Alemanha, vice-campeão europeu. Sebastian Kell, que era um volante espetacular, fez parte da seleção de 2020 e 2002, da Alemanha na Copa do Mundo, na final contra o Brasil. E aí é um fato curioso, porque quando o Bierhoff estava sentindo uma contusão lá do outro lado do campo, no primeiro tempo da final do Brasil e Alemanha, era o Sebastian Kell que estava se preparando para entrar pela seleção da Alemanha. Ele tinha acabado de chegar no Borussia Dortmund, quando foi convocado para a final da Copa do Mundo de 2002, que vai completar agora aí 20 anos, a decisão em que o Brasil venceu a Alemanha por 2-0 lá em Yokohama. E o Sebastian Kell era o reserva daquela seleção da Alemanha naquela oportunidade. Tinha acabado de chegar, tipo menos de 6 meses. Lá vindo do Colônia. Algo curioso. Boa lembrança, hein? Boa lembrança. Dortmund e Cruzeiro. Muito. E jogava muito. Impressionante. Dortmund e Cruzeiro. Boa lembrança. Você sabe com quem que eu converso? Sempre com o Júlio César, o Julião. O Julião é um grande amigo e nós nos encontramos aí às vezes, batemos aí longos papos e matamos saudades daquela decisão lá. Olha aí. Aliás, Oliveira, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais jogadores alemães você chegaram a ter o contato de conversar pessoalmente? Você lembra? Da Alemanha? É. Não, eu sinceramente, jogadores alemães eu não tive esse prazer de ter contato, não, pessoalmente. Mas jogadores brasileiros que atuaram na Alemanha, sim, né? Sim. Como o caso do Bebê, né? O Tinga, o Júlio César. Paulo Sérgio. Isso, que jogou no Bayern. O Lúcio, que jogou no Leverkusen também. Sim, com esse, sim, né? Com esse a gente costuma ter contato. Aliás, inclusive, o Vinícius Chagas está lembrando aqui, né? Que o Cruzeiro foi vice-campeão mundial, né? Porque perdeu a final em 74 para o Bayern e em 97 perdeu para o Borussia Dortmund. Naquela época que tinha final em jogo único, né? Lá no Japão. Foi no Japão. Uma tristeza. Eu voltei no mesmo avião que o Cruzeiro, o técnico Nelsinho Batista, o Bebeto, que tinha sido contratado para reforçar o time na decisão. Eu vim batendo longo papo, o tempo inteiro com o Bebeto na viagem de volta. Mas foi um grande jogo. Foi um grande jogo. O Vitor Chagas Cavalieri também é outro que está pedindo aqui para você dar um salve no jogo que você foi narrado do Bahia no final de semana. Ô, Vitão, tem uma taxinha aí, tá? O Vinícius Chagas está lembrando aqui, falando aqui, né? Bem que o último jogo da Bundesliga poderia passar no horário que passa na Band. É verdade, Lemônio, que a última rodada, a rodada 34, todos os jogos vão acontecer 10h30. Se caso aí a Band puder flexibilizar para poder mostrar a última rodada, porque vai que o título fica em aberto. Aí seria alguma situação para a gente ficar esperto, para a gente acompanhar em tempo real, né? Porque vai que sai um gol durante uma questão que pode mudar a questão de título, né? Mas, enfim, fica aqui a sugestão aí pro Denis Gavazzi, aí, que é o diretor de esportes da Bandeirantes, aí, para caso, se houver ainda briga de título até a última rodada, por que não? Ou se mostrar o jogo na última rodada também, seria legal aí para a gente poder acompanhar, mesmo se caso o título for decidido já antes, né? Na clássica, talvez, né? Ou até no próximo final de semana também, né? Dependendo da combinação do resultado.
Vamos ver o que vai ser aí, né? O Vinícius Chagas, ele tá lembrando aqui que na próxima temporada a defesa do Borussia Dortmund será melhor que a do Bayern. Realmente, a vinda do Sully é muito boa, é muito interessante. O jogador alto, o jogador mais rápido, em média, da Bundesliga, 34,2 km por hora. O jogador mais rápido entre todos os jogadores da Bundesliga. Se vier o Nico Hülkenberg, o zagueiro do Freiburg também, que é outro zagueiro rápido, veloz, muito bom jogador, pode ser uma dupla de zaga interessante, até porque o Hummels está em final de carreira. A gente sabe que o Hummels não tem a mesma condição física de outros tempos, tem tido muitas lesões musculares, principalmente, apesar de ser um zagueiro de muita qualidade, lançamentos longos, níveis de passes de profundidade, mas é um zagueiro que realmente está pecando muito, né? E se realmente vier essa dupla de zaga aí, com o Sully e com o Nico, seria espetacular. E tem aquela questão, no lado do Borussia Dortmund pode ter algumas saídas importantes. Zagadou, que está em final de contrato, e Akanji, que também está em final de contrato, é bem provável que os dois não renovem seus contratos e aí possam ser já vendidos na janela agora do meio do ano. O Akanji está aí na mira do Manchester United e o Zagadou ainda está tentando ter uma conversa para tentar renovar o contrato, mas eu acho muito pouco provável que o jogador francês renove o seu contrato com o Borussia Dortmund. O Akanji, que assim, para mim, eu confesso que quando ele chegou do Basel, eu achava que ele ia ser um dos principais zagueiros da liga, pela qualidade que ele vinha mostrado, pela maneira como ele vinha fazendo bem os seus jogos, e as contusões do quadril que teve depois da Copa de 2018, talvez tenha sido um grande prejudicial, depois as lesões musculares também. Para mim, um jogador que decepcionou muito pelaquilo que se entregou, se falou-se muito dele, e pelaquilo que não se entregou. O Zagadou, assim, é outro também que sofreu com contusões, mas foi perdendo velocidade ao longo do tempo, apesar de ser um jogador de apenas 19 anos de idade. Também é um jogador francês que poderia ter colocado mais a cabeça no lugar. Na própria UEFA Europa League, no jogo contra o Rangers, em que o Dortmund perdeu na ida por 4-2, ele foi péssimo na fase anterior e ele vem piorando jogo a jogo. O Oliveira lembra muito bem do jogo contra o Leipzig, ele e o Hummels batendo cabeça o tempo todo. Não tinha uma vez que você chegava no posicionamento de alguém vir lateral para vir por dentro, para chegar, para finalizar de fora da área, para você bloquear, para dar um contra-ataque de velocidade. Nem a Akanji, nem Hummels, e muito menos o Zagadou não conseguiam fazer algo realmente que melhorasse a questão da defesa. Lembrando que Schmelzer vai se aposentar, ele que está com uma lesão seríssima há mais de 2 anos e meio. É um caso raro. O jogador teve uma lesão de ligamento, não conseguiu se recuperar, já está fazendo um curso para ser treinador, para receber o certificado pela DFB. Então é provável aí que ele faça um jogo de despedida depois do final da temporada, para dentro do Signal Iduna Park, para ser homenageado. Ele que foi um jogador muito importante, principalmente em 2012, 2013, na campanha do bicampeonato, do título da Bundesliga também. Então, vamos ver aí o que pode acontecer aí na carreira do Schmelzer, que foi um ótimo lateral direito, um ótimo jogador nas suas condições, apesar das limitações técnicas que ele teve, mas ele é um jogador que entrou para a história do Borussia Dortmund, sem dúvida nenhuma, como um jogador guerreiro, que disputava muito a cada jogada, e quando ele teve a lesão dele em 2020, eu já imaginava que ele pudesse ficar numa situação que não pudesse mais voltar. Lembrando que o Moura já está recuperado, o espanhol, ele que se machucou naquela contusão gravíssima na temporada passada, da semifinal da Copa da Alemanha,
contra o nosso querido Konstantin Kiel e deve voltar na próxima temporada. Vai aí aprimorar sua condição física para entrar inteiro. Munier é outro que está machucado com lesão muscular também. Então, para você ver o nível de desfalque como está aumentando, né? Do lado do Borussia Dortmund. Né? E ontem tivemos a volta do Zoller, né? Depois de 206 dias afastado. Voltou, a torcida, inclusive, prestou uma grande homenagem ao Zoller. É um ídolo do Bochum, né? Que bom vê-lo de volta. O Kobel, olha, para mim é uma grandíssima surpresa. Jogador que veio do Stuttgart, um goleiro muito bom. Pegou a banca de titular, que era do ninguém mais, ninguém menos que o Roman Burke, que era um cara que realmente estava fazendo um excelente trabalho como goleiro. Mas, tirando essas polêmicas que o Burke teve, né, de questão da namorada dele, de ser torcedora do Schalke, a questão também anti-vacina, né, que pegou muito mal para ele. O Burke, que aliás vai jogar no futebol da MLS, vai jogar lá no Los Angeles FC, lá nos Estados Unidos. E o Kobel chegou do Stuttgart e botou muita personalidade. E é um suíço realmente que, olha, para mim poderia ir para a Copa do Mundo pela Suíça. Seria excelente. Apesar que a Suíça tem ótimos goleiros, né? Tem aí o Hitz, que também pode ser reserva da seleção da Suíça, e tem o Sommer, que é o titular lá da seleção da Suíça, que nem preciso dizer aqui, né? O que ele está de ótima temporada no Borussia Mönchengladbach. É algo espetacular. Outra coisa que eu queria falar também em relação ao mercado aí do Borussia Dortmund, né? Já que estamos aproveitando para falar disso, o Witzel, que não vai renovar contrato com o Borussia Dortmund, está em conversas com o Los Angeles Galaxy e o Los Angeles FC, dois times da MLS, aí para a próxima temporada. Outro jogador também que, depois da contusão que ele teve na temporada passada, quando voltou pior. Muito lento, não vendo na marcação, não voltando muitas vezes e sobrecarregando o coitado do Jude Bellingham, né? Pô, o cara tendo que marcar 3 jogadores em um espaço de zona de campo, aí não dá, né? Aí fica difícil. Mas, enfim, para a gente fechar, o Vinícius Chagas está dizendo aqui que, para ele, o melhor zagueiro do Bayern é o Lucas Hernandes. Eu concordo. Eu acho até o Pavard, eu acho que é um zagueiro até que bom, jogador francês também, acho bem interessante. O Vitor Chagas, ele lembra aqui sobre o Nico Schlotterbeck, né? Jogou muito bem na Alemanha, mas no final agora, no jogo contra o Bayern, do 4-1, teve aquele pênalti bobo lá, que desencadeou tudo, né? Então, mas é um jogador que ele gostaria de ver no Bayern, mas ele prefere, na opinião dele, ele prefere o Ginter, que está sendo aí especulado aí no Bayern, jogador que pode sair do Borussia Mönchengladbach ao final da temporada. O Bayern que vai tentar correr atrás aí no zagueiro e tem um problemão na mão. Se chama Lewandowski. Explico. A situação é a seguinte. Ele está na reta final do seu contrato. O Bayern quer renovar o seu contrato. Só que o Lewandowski está se queixando de que não está tendo conversas de formas agradáveis com o Bayern. Nesse meio tempo, já estão circulando na Espanha e na Alemanha de que o Lewandowski teria feito uma videoconferência com a diretoria do Barcelona e parece que ele já tem um pré-acordo já feito com o Barça. E aí estão esperando para ver se o Bayern vai vir para chamar o jogador para conversar e tentar renovar o contrato. Se não renovar, é um problema grande, porque aí o Bayern vai ter que ser obrigado a vendê-lo para o Barcelona para não poder vender, ele não sair de graça, assim como havia acontecido quando ele saiu do Borussia Dortmund para vir para o Bayern de Munique, quando saiu do Borussia de graça. Então, se o Leva sair do Bayern de Munique na próxima temporada, Oliveira, é um problema sério para o Brian, né?
Mas toda proximidade de final de contrato começam essas especulações, né? Eu acredito que deva ter um fundo de verdade aí. Afinal, trata-se do Lewandowski. Deve ter um fundo de verdade aí. E se ele sair, abre um buraco terrível, né? Abre um É, buraco terrível. É uma baixa a ser considerada. Não acredito, não, que. vamos ver. Vamos ver. Não acredito, não acredito O que, Vinícius que Chagas o está Bayern vai dar dito. essa moleza aí. Acho que vai costurar, tentar costurar rápido, até porque quando começa a surgir esse tipo de fumaça aí, você tem que Como diria um correr amigo atrás, meu, né? Sendo fake ou não, é, melhor, né? Melhor se como diria, precaver. como diria um amigo meu, Oliveira, onde há fumaça há fogo. Né? Né? Então, é aquilo. O detalhe, né? Só para completar, né? O empresário do Lewandowski, ele negou que tenha tido conversas com o Barça, mas é aquilo, né? Quando você começa a piscar informação daqui, você começa a ter informação de lá, é como o Oliveira lembrou. Pode ser que negue primeiramente, mas pode ser que esteja um fundo de verdade. A ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, para a gente eu registrar aqui, mandar um abraço aqui para o Vitor Chagas, ligado aqui com a gente aqui também. O que mais aqui? O Vinícius Chagas aqui também. Eu quero aproveitar esse momento, já nessa reta final de live, para mandar um abraço para a Maiara Batista, que é a presidente do Borussia Dortmund. Foi ela que me recebeu em 2013, para eu poder fazer a função de briefing, de informações sobre o Borussia Dortmund. E é muito curioso, porque foi graças a ela que, numa conversa que a gente teve lá no grupo, lá no WhatsApp, um dia desses, né? Tendo um jogo na televisão, e aí estava tendo assim, então, olha, dando um pouco de informação sobre o Borussia Dortmund e tal. Eu pesquei, comecei a fazer primeiro no meu blog pessoal, lá na Voz do Coelho. Comecei a fazer questão de informações para entregar para qualquer jornalista de qualquer emissora, que é uma coisa que foi muito importante para o meu aprendizado. E aí, com a chancela dela também, o Joel também, o Baluz, que é o vice-presidente, me deram todo o aval. E aí eu comecei a fazer lá na página no Facebook, no Instagram, aliás, inclusive, convido para vocês seguirem lá, BVB09BR, lá no Instagram, para vocês seguirem lá o Instagram lá do Borussia Dortmund Brasil. Então, são por causa desses dois que me abriram portas para que eu pudesse conhecer tanta gente de imprensa, como o caso do Oliveira. A primeira vez que eu ajudei o Oliveira foi em 2017, né? É isso, não tiver ganhado na Liga dos Campeões. Né? E depois disso a gente criou uma amizade muito legal. Depois eu trouxe ele também na bandeira quadriculada em 2018. Eu que passei por um momento muito difícil em 2018, quando foi tido a descoberta da arritmia cardíaca, que me afetou psicologicamente bastante, mas eu sempre acreditei em mim que eu poderia ajudar o próximo da mesma forma como ajudei o Deva em 2016, e eu sei o quanto que isso faz diferença para o narrador que está fazendo o jogo, para o comentarista que faz o jogo. E assim, eu costumo sempre agradecer os dois, tanto a Maiara quanto o Joel, porque se não fosse os dois, eu acho que eu não estaria nem sequer tendo a possibilidade de fazer essa live aqui com o Oliveira. Você não nem sequer tira a oportunidade de ter o contato com o Oliveira, sabe? Então, eu fico aqui esse meu registro que eu não poderia deixar passar de agradecer esses dois, porque são muito fundamentais para onde eu estou hoje e para o reconhecimento que as pessoas me dão. E o Oliveira, para mim, eu nem preciso dizer o quanto eu agradeço sempre o reconhecimento que ele dá no ar. Meus pais, eles vêm falar sempre comigo, quando está a TV ligada na Band, e ouve meu nome no ar, eles sorriem de orelha a orelha, porque é muito gratificante verem, o seu filho poder ser reconhecido em rede nacional, pelo Brasil inteiro, e ainda mais ao lado de uma lenda na narração esportiva, um narrador que tem mais de 40 anos de comunicação,
que narrou Copas do Mundo, que narrou Olimpíada, que narrou 6 corridas de Fórmula 1, aliás, 5, na verdade, de Fórmula 1, 4 em 88, de uma Nem eu corrida... sabia disso. Nem eu lembrava disso. Se você sabe que tivesse eu me não sabia? perguntado quantas corridas você fez, eu não sei. Você sabe que eu não sabia disso, Oliveira? Eu fui saber, e aí, eu quero mandar um abraço pro Mr. Vinícius do F1 95 lá no YouTube, que ele tem uma biblioteca de vídeos relacionados à Fórmula 1 que é espetacular. E aí a galera lá interagindo lá no chat foram fazer uma pesquisa e descobriram quantas corridas o Oliveira narrou na tela da Globo. 4,88, fria, hein? sendo numa delas a vitória do Senna na Alemanha, que foi aquela corrida que o Senna, depois do pódio, ficou sabendo da morte do seu empresário por câncer, né? Tanto que ele nem comemorou no pódio. Ele acabou ficando sabendo pela irmã dele, a Viviane Senna, né? E uma corrida em 97, que é, igual eu estava vendo esses dias, que é sensacional, que é o Grande Prêmio da França de 97, debaixo de chuva, em Manicure. Aquela corrida que o Michael Schumacher venceu com a sua Ferrari, naquela briga ponta a ponta com o Villeneuve, que estava com o seu Williams, o Jacques Villeneuve, que depois seria campeão do mundo no final daquela temporada no Grande Prêmio da Europa, lá em Jerez da Fronteira, naquela corrida em que o Schumacher jogou o carro em cima do Villeneuve, que é vergonhoso. Meu Deus do céu, uma das cenas mais que eu teria vergonha de se ter na história da Fórmula 1, mas que foi um campeonato bem interessante. Uma época que Berger estava na Benetton em última temporada, enfim. Foi muito legal quando eu fiz essa pesquisa e eu vi essa coisa e falei, cara, eu preciso falar isso sobre o Oliveira, porque é algo histórico, é algo inacreditável. Foi uma experiência muito, muito interessante. Me pegaram de surpresa, inclusive, porque Fórmula 1 é uma coisa... parece fácil, e não é, né? Hoje você tem o Galvão dispensa comentários, o Reginaldo Leme, enfim. Os caras que fizeram isso aí a vida toda. Então, para eles é muito fácil, mas para quem é chamado assim de última hora para fazer e não está muito familiarizado, não acompanha tanto, é complicado. Mas valeu, porque eu tinha do meu lado um Reginaldo Leme que me ajudou muito. Eu falava para ele, olha aqui, o Reginaldo, você segura a banana aí, porque a hora que não der mais, eu... Né? Mas a Fórmula 1 tem um lado técnico. Hoje, tecnologicamente falando, as coisas melhoraram muito para quem transmite, né? Então, você tem hoje muito mais informações ali na mão, né? na tela diante de você, que facilitam muito a narração. Mas tem esse aspecto técnico que o narrador tem que ter um conhecimento, sabe? Senão você fica naquele feijão com arroz, né? Lá vem eles, mais uma volta, fulano na ponta. Principalmente se for uma corrida muito monótona, você tem que ter conteúdo lá para encher a linguiça, não tem jeito. Mas foi muito legal, foi um tempo muito bom. E o automobilismo é um esporte fantástico, é uma das coisas que mais me encanta a questão técnica, de como você aprimora a questão do nível de acerto do carro, enfim, aquelas coisas todas. Vou aproveitar aqui para registrar últimas mensagens. O Vitor Chagas ele pergunta para eu e para você, Oliveira, se nós consideramos Lewandowski ídolo do Borussia Dortmund. Lembra que depois o Borussia na final da Champions League em 2013, quando teve aquela semifinal contra o Real Madrid, que ele marcou 4 gols em cima do Real na ida lá no Signal Iduna Park. Vocês consideram? Eu considero. Eu considero, sim. Eu acho que, assim como o Lewandowski, outros jogadores que passaram por outras equipes e que marcaram, principalmente os artilheiros, vão ficar sempre no coração das torcidas, independentemente da maneira como saíram, entendeu? Eu vejo assim. Eu não sei qual seria, numa pesquisa, uma reação da torcida do Dortmund, mas
na minha opinião, é, sim, um grande ídolo. Sim. Escreveu o seu nome lá de forma fantástica. Eu também considero como ídolo os gols que ele fez, os recordes que ele fez também. Chegou a ser artilheiro máximo da Bundesliga em 4 anos consecutivos, é algo impressionante. E gols espetaculares, jogou com jogadores espetaculares também. Aquele time com a Aubameyang em 2014, time com o Mkhitaryan, era algo, em 2016, era espetacular, espetacular. Era um jogador fora de série, sem dúvida nenhuma. Oliveira, antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter disponibilizado aí o seu tempo e, acima de tudo, né, eu queria também, claro, agradecer por todo o reconhecimento que você me dá ao meu trabalho, por todo o carinho e o respeito, a admiração que você tem comigo. E eu espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente, para a gente tirar uma foto, para trocar uma ideia pessoalmente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Você pode preparar um Weissman, né? Um chucrute com aquela salsicha branca, né? E uma cerveja bem gelada. Opa! E aí a gente faz uma festa bem característica, né? Prazer enorme, viu, André? Conversar com você e aproveitar para te cumprimentar também por essa sua dedicação, por esse seu trabalho, por esse seu amor ao esporte, ao futebol, principalmente ao futebol da Alemanha, sempre nos ajudando, sempre nos contactando para passar informações importantes. Eu acho isso tudo muito bom, essa interação, essa relação, poder participar da live, fazer contatos com mais amigos que o acompanham aí, como o Vinícius, enfim, todos que participaram, é sempre muito, muito bom. E estou à disposição sua aí, quando precisar, estamos às ordens, tá bom? Tá certo, meu caro Oliveira. Olha, eu agradeço demais a você em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Se inscreva no canal. E manda um abraço para os seus pais, tá bom? Boa, obrigado. Pode deixar que eu vou mandar para ele. Vou mandar para ele. E ó, Rafa e Oliveira, manda um abraço também para o Rafael Oliveira, viu? Sou fã dele, viu? Somos. Rafael é um profissional muito competente, também dedicado, é um pesquisador, um estudioso, não deixa furo. Eu, quando tenho pessoas como ele, como o Fábio Piterno do meu lado, eu fico bastante tranquilo, porque eles realmente sabem das coisas. É um cara que eu admiro muito. Nos trazem tranquilidade, segurança. Tá certo. Ó, a todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Continue ligado. Valeu, Brasil!